Agora, hora e a vez, informações do Paraná Clube, o tricolor da Vila Capanema, que tem fora das quatro linhas investimento dos russos. Dentro da parte técnica, o técnico Alan Al busca dar mais ritmo de jogo e entrosamento à sua equipe. Quem tem todas as informações, os bastidores, as notícias em primeira mão do Paraná é o professor Silas de Graff, chegando agora pela vez primeira aqui no placar Transamérica. Pode rodar. Alô, amigos ligados ao Placar Transamérica, um forte abraço. Estamos chegando com as informações do tricolor da Vila Capanema. E o Paraná Clube que entra em campo neste sábado às 17 horas lá no Birajara Medeiros, quando vai enfrentar o PSTC, o lanterna do campeonato. Agora a reta final do Campeonato Paranense, são 4 jogos apenas para o Paraná conquistar pontos e poder atingir na parte superior da tabela para ter vantagens depois na fase do mata-mata. E esses 4 jogos finais do Paraná Clube é justamente com as equipes da parte de baixo da tabela, exceto o Londrina. O Londrina ainda é considerado um concorrente direto a uma das vagas na parte de cima da tabela. Então a tabela do Paraná fica com o PSTC neste sábado jogando fora de casa, depois o Paraná recebe na próxima semana o Londrina, que é o confronto direto jogando em casa, enfrenta o União Beltrão da parte de baixo e também jogando em casa, e encerra a sua participação nesse primeiro turno com a equipe do Toledo daí jogando fora de casa. Enfim, é a chance do Paraná somar pontos, ficar entre os 4 primeiros colocados para ter vantagem na fase seguinte. Agora, a escalação do tricolor para esse jogo ainda está bem definida, já que o Alan Al faz todo o mistério e há uma grande possibilidade de poupar alguns jogadores, já que na próxima quarta-feira tem o jogo do 1,5 milhão, né, que é o jogo da Copa do Brasil, quando o Paraná enfrenta o Bahia de Feira na Vila Capanema. Então, é capaz até que o Alan Al poupe alguns jogadores para essa partida. Mas caso não poupe, o elenco principal aí para esse jogo vai ser o Marcos no gol, no lugar do Alisson, que está em recuperação, vai ficar 2 meses afastado. E depois daí, na lateral direita, vai ter o Paulo Henrique, a dupla de zaga Thales e Fabrício, e Juninho na lateral esquerda. O meio de campo formado por Caio, o Renan Bressan e o Michel fazendo ali o meio de campo, isso porque o Carlos provavelmente vai ser poupado para esse jogo, e na frente Thiago Alves, Rodrigo Rodrigues e o Rafael Alemão. É o Paraná na busca de 3 pontos, fora de casa agora enfrentando o lanterna do PSTC. E daí na sequência eu ainda retorno aqui no Placar Transamérica falando sobre a TSI Sports, o novo parceiro do Paraná Clube, e a homologação já na Justiça do Trabalho, tudo certo, mas eu trago mais informações sobre isso no próximo bloco. De momento, eu retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Perfeitamente, professor Silas de Graff, trazendo informações da equipe do Tricolor. Como eu disse, fora de campo ele já disse aí, ó, TSI, tá tudo certo, a parceria do Tricolor com os russos pode gerar dinheiro. Por falar em dinheiro, como disse o Silas de Graff, o Paraná tá focado também no jogo da Copa do Brasil, é o jogo que vale R$1,5 milhão, importante para as finanças do tricolor. Na parte técnica, dentro das 4 linhas, você, telespectador, torcedor do Paraná Clube, você acha que o técnico Alan Al deve poupar jogadores neste momento do Campeonato Estadual, visando e objetivando o compromisso pela Copa do Brasil? É uma competição nacional, traz retorno financeiro. Qual a sua opinião com relação a esta questão? O Alan Al deve poupar jogadores da equipe do tricolor visando a Copa do Brasil? Sim ou não? Sou a favor, sou contra. Você participa conosco através das nossas mídias sociais, 99128-4698. Qual deve ser a tomada de decisão do Alan Al? Poupar jogadores ou vai com força máxima no Paranaense e também na Copa do Brasil? Se você não puder participar pelo Zap, você utiliza o Facebook, @TV Transamérica, ainda como subsídios. E para matar a curiosidade do telespectador, do torcedor tricolor, quem fala conosco agora é o comandante técnico do Paraná, Alan Al, aqui no Placar Transamérica. A gente vem trabalhando com todos os atletas pensando no jogo do PSTC. A nossa única questão que a gente vem discutindo internamente é a questão da recuperação. Por se tratar de uma viagem aí de 5, 6 horas aproximadamente, a gente volta a treinar já no período da tarde de domingo e tudo isso a gente vai ponderar, vai fazer uma análise em cima dos exames que a gente tem, né, das outras partidas, do CK, da potência dos atletas, para fazer uma média de qual seria o tempo de recuperação ideal para que esses atletas estejam 100% no jogo de quarta-feira.
Então, a única dúvida que a gente tem, que a gente vem conversando durante a semana, é exatamente isso. Não é nem a questão de preservar o atleta durante a semana, mas sim a preocupação maior no tempo de recuperação para a partida diante do Bahia de Feira de Santana. O que existe nesse sentido é a motivação interna mesmo, né? Da gente buscar uma posição melhor que a gente se encontra na tabela, mas pensando jogo a jogo. Né? Vai ser um jogo muito difícil contra o PSTC, que está numa posição incômoda na tabela, vinha jogando fora 2 partidas consecutivas, volta para dentro de casa, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá. Então a gente tem que se preparar muito nesse sentido e assim como a gente procura às vezes esquecer a nossa posição na tabela, que poderia ser melhor, a gente também tem que esquecer a posição na tabela do adversário e saber que vai ser um jogo complicado, mas tem que ambicionar sim uma colocação melhor, até mesmo pelo que a gente vem demonstrando em algumas partidas, principalmente nas últimas partidas, nessa evolução que a gente está tendo. Então essa ambição ela é até certo ponto natural em cima daquilo que a gente vem rendendo. Ok, este é o técnico Alan Al, externando o seu pensamento, falando inclusive do momento, da tomada de decisão com relação a esta partida que o Tricolor vai fazer fora de casa. Vamos saber também da equipe adversária, a equipe do interior, é o PSTC. Para quem não sabe, Play Soccer Technical Center, equipe que já foi sediada na cidade de Londrina, é o PSTC, que revela vários jogadores. Vamos citar aí, ó, Jadson, Dagoberto, Fernandinho, enfim, informações do momento atual do PSTC. Quem tem os detalhes é o Matheus Vieira, de retorno aqui no Placar Transamérica para falar do PSTC. Retornando ao Placar Transamérica, o time do PSTC vem em busca de melhorar sua situação no Campeonato Paranense e joga neste sábado às 17 horas em casa contra o Paraná Clube pela 8ª rodada do Campeonato Paranense. De 21 pontos disputados, a equipe apenas somou esse 1 ponto na rodada passada fora de casa contra a equipe do Cianorte. Para a partida contra o Paraná Clube, o técnico Reginaldo Vital deve utilizar os seguintes jogadores: o goleiro Robson, Everaldo e Barbosa, Hurtado e Couto, Igor, Emerson, Lourenço e Lucão. Mais à frente o Wallace e Grafite. Essas as informações do time do PSTC aqui no Placar Transamérica. Agradecendo mais uma vez ao Matheus Vieira, agora de volta de retorno, trazendo informações do PSTC, adversário da equipe tricolor lá no estádio Ubirajara Medeiros. O PSTC é mandante do jogo e tem Reginaldo Vital, que inclusive foi jogador da equipe do Paraná Clube. Faz uma boa campanha o PSTC? Não faz não. É o lanterna da competição, vai fazer o jogo da vida contra o Paraná. Já a gente atualiza informações do Paraná Clube e também do PSTC na sequência do Placar Transamérica. Para a gente fechar as informações do Paraná Clube, de volta de retorno, Silas de Graaf, atualizando as informações do Tricolor aqui no Placar. De retorno ao Placar Transamérica com mais algumas informações do Tricolor. E aí eu fecho com o Atlético, tá? O Paraná que entra em campo neste sábado de carnaval, às 17 horas, lá em Cornélio Procópio, quando vai enfrentar o Lanterna PSTC. E o Paraná aí na busca de mais 3 pontos para poder chegar na parte de cima da tabela do Campeonato Paranaense. E para esse jogo também, mais um componente aí que o técnico Alan passa a ter à sua disposição é o zagueiro Everson, que teve o seu nome publicado no BID, então já fica também à disposição do Alan para esse jogo. Falando agora um pouquinho sobre o extra-campo do Tricolor, essa semana que teve lá a reunião do Conselho, a aprovação da entrada desse investidor russo da TSI Esportes como parceira no futebol do Paraná Clube, só que depois que passa pela Assembleia lá do Conselho Deliberativo, aí tem que ser submetido à Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho homologou esse acordo e inclusive até já deu um prazo para que a TSI Esportes faça o depósito daqueles valores dos atrasados do Paraná Clube, salário de dezembro, 13º, salário de janeiro, né? E o prazo é até o dia 6 de março. Então até o dia 6 de março é para haver um aporte financeiro, o primeiro aporte financeiro da TSI Esportes dentro do Paraná Clube. E daí na sequência vai ter o restante do aporte, os 600 mil euros para a formação do elenco, para
disputar a Série B e também como que vai ser feito também o aporte financeiro para a revitalização da Vila Olímpica do Boqueirão, já que um dos componentes desse acordo de entrada desse parceiro é justamente nas categorias de base. E nas categorias de base vai ter toda a revitalização da Vila Olímpica do Boqueirão. Então, na sequência, daí vai ter toda a entrada desses recursos. Mas, por enquanto, o Paraná tem que se preocupar com o Campeonato Paranaense nesse sábado, 17 horas, enfrentando o PSTC, e já de olho também na próxima quarta-feira, quando vai ter o jogo do 1,5 milhão, que é o jogo contra o Bahia de Feira. A torcida vai ter que comparecer, já que a diretoria também fez promoção de ingressos, lembrando que até terça-feira que vale a promoção. No dia do jogo, o ingresso volta ao preço normal, né? Então são essas aí as informações do Tricolor. Desejo a todos um ótimo carnaval, com muita festa, muita alegria e muita diversão, mas com muito juízo também. Tá falado? Então retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica.